Olá, querido, tudo bom? Bom vê-los aqui novamente. Vamos aprender um pouquinho mais sobre edificação pessoal. A gente está caminhando já um pouquinho juntos e eu creio que Deus devagarzinho vai abrir o seu entendimento e vai trazer mais e mais conhecimento, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho só sobre a oração no Espírito, a oração em línguas, sobre falar em línguas, tá bom? E depois eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso, mas hoje a gente vai falar um pouquinho. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 2 em diante, diz assim: pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, tem tradução que diz aos homens, mas fala para Deus. E ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistério, mas o que profetiza fala para a igreja ou para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Amém? Vamos falar um pouquinho só sobre esse texto. Parte 1, e depois eu vou abrir um pouquinho ele aqui para você. Parte 1. O que fala em línguas não fala aos homens. Ele não fala com as pessoas. Ele fala diretamente com Deus. Se em algum momento você achou que você nunca teve uma conversa pessoal com Deus, se você falou em línguas, você teve essa conversa pessoal com Deus. A própria palavra de Deus afirma que o que fala em línguas não fala a homens, ele fala diretamente com Deus. Em espírito fala mistérios. Não fique apavorado, mais para frente nós vamos entender o que são os mistérios, tá bom? Mas vamos continuar. Mas o que profetiza, ele fala para a igreja ou para as pessoas, exortando, consolando e edificando. Presta atenção. Exortação, consolação e edificação fazem parte de profetizar. Amém? De novo, o que profetiza para a igreja, ele exorta, consola e edifica. Sempre que há uma profecia, tem que ter exortação, consolação e edificação, ou os três juntos, ou no mínimo um dos três andando juntos, tá bom? Então, a palavra de Deus diz que quando eu falo em línguas, eu me edifico a mim mesmo. Então, olha só, se quando eu profetizo, eu edifico a igreja, quando eu falo em línguas, eu edifico a mim mesmo, eu posso ver aqui nas escrituras que quando eu falo em línguas, eu profetizo para mim mesmo, mas eu profetizo o plano de Deus para a minha vida. Em Romanos 8, vamos lá rapidinho, para não tomar muito o seu tempo, em Romanos 8, versículo 27. Tá? Nós conhecemos o 26, que é super famoso. Da mesma maneira também, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito, dependendo da tradução, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E, versículo 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Olha só que interessante. Ele diz assim, que quando eu oro em línguas, com gemidos inexprimíveis, é orar em línguas. Quando eu oro em línguas, o Espírito Santo, que sabe qual é a vontade de Deus, ele intercede por mim segundo a vontade de Deus. Então, quando eu oro em línguas, eu profetizo, eu declaro a vontade de Deus na minha vida. Mas eu não declaro essa vontade para homens, é eu e Deus. Então, quando eu falo para a igreja, o Senhor virá e te abençoará, eu estou profetizando para a igreja. E quando eu estou orando em línguas, quando eu estou falando em línguas, eu estou profetizando para mim mesmo que o Senhor virá e me abençoará. Na verdade, ele já veio e na verdade ele já me abençoou. Lembra lá do vídeo 1 que ele diz que ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais? Então eu estou profetizando para mim mesmo e edificando a mim mesmo. É como se eu estivesse, existe um princípio chamado confissão, e mais para frente nós vamos falar sobre ele, tá bom? Então é como se eu estivesse declarando ou profetizando ou
confessando que todos eles a mesma coisa, a palavra de Deus sobre a mim mesmo, sobre a minha vida. Mas como eu não sei qual é a minha fraqueza ou como vencer a minha fraqueza, e o que o Espírito Santo faz? Ele vai lá no meu espírito, ele vê a minha fraqueza e ele intercede para mim de acordo com a vontade de Deus para que eu vença aquela fraqueza. Muitas vezes você tem a fraqueza de xingar, de brigar, mas tem vezes que você percebe, tem vezes que não. E o Espírito Santo, o que ele faz? Ele vai lá e entra naquela fraqueza e começa a edificar a sua fé. Ele começa a profetizar que da sua boca não vai sair nenhuma palavra torpe. Você está aqui orando no Espírito, e o Espírito Santo está intercedendo por você, está profetizando para você, dentro de você mesmo, que da sua boca não vai sair nenhuma palavra torpe. Quando você nem percebe, você parou de xingar. Ou quando você tem uma enfermidade, um medo, ele vai fazer a mesma coisa. Você está lá, tem um medo de uma enfermidade, está orando no Espírito, o Espírito Santo está profetizando dentro de você que Deus não te deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Você consegue entender isso? Então, quando você fala em línguas, você edifica, você profetiza para si mesmo. Quando você fala, quando você ora na sua língua nativa, no português, ou no inglês, ou na língua que você estiver nos assistindo, você fala, você profetiza para os outros. Às vezes na confissão para si mesmo, ou na profecia mesmo, mas isso é um assunto para um próximo momento. Mas quando você fala em línguas, você está profetizando sobre você mesmo o plano perfeito de Deus. E no plano perfeito de Deus não tem enfermidade. No plano perfeito de Deus não tem doença. No plano perfeito de Deus você e sua casa são salvos. No plano perfeito de Deus o pecado não tem domínio sobre você. As fraquezas, as lutas que você está aí travando e você não consegue vencer, no plano perfeito de Deus você venceu tudo, porque o pecado não tem domínio sobre você. No plano perfeito de Deus você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou e a si mesmo se entregou por você. Então quando você ora em línguas, quando você se entrega à edificação pessoal falando em línguas, você está pondo o plano perfeito de Deus em ação na sua vida, e automaticamente, Provérbios de Salomão diz assim como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o espírito do homem é o homem. Então na medida que você profetiza isso no seu espírito, isso vai começar a se transformar e virar uma realidade na sua vida. Você consegue pensar e imaginar isso? É difícil, né? Por isso que eu volto lá em 1 Coríntios 2,9, as coisas que o teu olho não viu e teu ouvido não viu, nem jamais subiu ou penetrou, dependendo da tradução, ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para você. Mas Deus, versículo 10, nolas revelou pelo seu Espírito. Então o Espírito Santo vai estar trazendo revelação desse plano perfeito, onde você conhece a verdade e a verdade te liberta. Amém? Então começa a passar tempo a sós com Deus. Continue orando em línguas. Você que já começou, você que já ora, não pare, continue. Você está profetizando o plano perfeito de Deus para a tua vida. E você vai vencer tudo. Não existe nada que Satanás possa lançar contra você que vai te parar. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra você. Amém? Vamos continuar esse assunto no próximo vídeo. Em breve eu vou estar falando um pouquinho mais sobre confissão e declaração da palavra. Amém? Até o próximo vídeo. Espero por vocês. Compartilhe. Curta os nossos vídeos. Até a próxima, querido. Fiquem com Deus.